Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos, ao nosso culto de adoração, culto de louvor ao nosso Deus. Muito bom estar novamente com os irmãos. Na semana passada nós não estivemos presentes, nós estávamos viajando. Os irmãos aí nos deram um final de semana de descanso, e nós agradecemos essa oportunidade. Pudemos descansar um pouco, nos reunir ali como família. Mas é muito bom estar de volta à comunhão de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe nesse culto. Você também que nos acompanha pela internet, pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo também na nossa igreja, mesmo dessa forma virtual, mas que você possa também apresentar a sua adoração ao Senhor, possa cultuar ao Senhor da mesma forma como se você estivesse aqui presente. No momento nós não temos visitantes, Estamos aqui nós mesmos, da nossa casa já, todos conhecidos, E vamos adorar ao Senhor nesta noite. Não sei se você já recebeu o seu boletim. Se você não recebeu ainda, levante a mão que o nosso irmão Geraldo entregará para você. Todos receberam? Ok. Ok, então. Vou passar algumas comunicações importantes para os irmãos, a respeito de algumas atividades, algumas coisas que nós temos feito e estaremos fazendo aqui na nossa igreja. Então, os irmãos podem observar que nós temos aqui a nossa pastoral, nossa mensagem pastoral. Aqui temos a agenda do mês de outubro, das programações já pré-estabelecidas para o mês de outubro. Essa agenda ela pode ser modificada, A gente fez uma previsão aqui de uma programação mensal, mas ela pode ser alterada e assim, se houver alguma alteração, nós estaremos informando aos irmãos aí através do nosso grupo, através das nossas redes sociais. Mas você já pode ir se programando aí para essa agenda pré-estabelecida, ok? Eu queria destacar aqui algumas coisas, aqui é onde está recados importantes. Você pode acompanhar comigo, todos os domingos às 9h30, temos tido aqui na nossa igreja o nosso discipulado. Se você não tem participado, venha participar. Tem sido muito bom, tem sido gratificante. Deus tem abençoado, a cada um tem participado. Nós temos trocado muitas experiências. Tem sido muito bom para cada um de nós. Se você quer conhecer a visão que esse pastor tem para a igreja, nós estamos passando toda essa visão através do discipulado, para que a gente possa caminhar no mesmo pensamento, numa mesma ideia, com o mesmo objetivo. Então, participe conosco do discipulado. Agora, está sendo 9h30 aos domingos, tanto para os jovens quanto para os adultos. Nós estávamos fazendo separado dos jovens, mas agora nós unificamos. Então, os jovens e os adultos estarão fazendo nos domingos às 9h30 da manhã. O segundo comunicado aqui: se você deseja fazer um culto na sua casa ou conhece alguém que gostaria, fale comigo para a gente agendar esse culto. Pode ser um culto na casa do seu vizinho. Eu quero comemorar o meu aniversário, eu queria fazer um culto. Nós agendaremos esse culto, Ou você mesmo quer fazer, ou se você conhece alguém, o seu vizinho que gostaria que fosse feito um culto na sua casa, nos comunique, Nós estabelecemos essas datas para sextas-feiras às 20 horas, mas se não houver possibilidade nesse dia para a pessoa e tiver que ser um outro dia da semana, não tem problema, nós agendamos da mesma forma, tá bom? Esse culto ele tem uma intenção que é evangelística, Às vezes num culto no lar as pessoas são levadas a conhecer a Jesus Cristo e são levadas a receber a Jesus Cristo. É muito importante esses cultos nos lares, Temos muitas experiências de pessoas que se convertem através de cultos nos lares, Uma forma muito importante de evangelização, ok? Então, esteja atento para isso. Se você deseja receber aconselhamento pastoral, uma conversa com o pastor, alguma orientação, eu estou à disposição dos irmãos, basta você agendar um horário comigo. Esse horário pode ser aqui na igreja, pode ser na sua casa, pode ser por vídeo, por conversa de vídeo, pode ser por telefone, a forma como você preferir. Só agende comigo para a gente se organizar direitinho
e eu estou à disposição dos irmãos para qualquer tipo de orientação, de aconselhamento. Nós realizaremos no mês de dezembro o aniversário de 10 anos da nossa igreja. Olha que data especial, né? A igreja completando 10 anos de existência. É claro que anteriormente a esses 10 anos a igreja já existia, né, como a título de congregação, né, se não me engano, mais 7 anos, alguma coisa nesse sentido, né? Mas como igreja formalizada mesmo, institucionalizada, tal, nós vamos completar 10 anos. E nós gostaríamos, né, de, se possível, realizar batismos. Então, se você ainda não se batizou por algum motivo, tal, e gostaria de se batizar, fale comigo também para a gente montar a classe de batismo, para que a gente possa ter tempo hábil para realizar essa classe. E quando chegar no mês de dezembro, no dia do aniversário da igreja, você pode ser levado a ser batizado nas águas, tá bom? Fale comigo, né? E o último comunicado, os irmãos verem aqui azulzinho, né? Essa figurinha aqui azul, né? As suas contribuições na igreja pode ser feito no horário do culto, pode ser por transferência bancária, né, como você preferir. E agora também nós temos a facilidade do Pix. Os irmãos sabem que nós regularizamos toda a questão da nossa conta. E agora nós temos o Pix da igreja, que facilita muito. Às vezes uma simples transferência, né, assim, de valores, você consegue já fazer as suas contribuições, tanto os seus dízimos quanto as suas ofertas. E você pode utilizar o CNPJ da igreja como a chave do Pix, né? Hoje virou moda, né? Tudo a gente faz a transferência ali pelo Pix, que tem uma facilidade muito grande. Ok? Então, esses são os comunicados. Os demais comunicados os irmãos podem estar acompanhando, né? E esse boletim, eu queria desafiar você ao seguinte: a gente tem o nosso boletim com as comunicações e tal, e às vezes a gente chega em casa, pega o boletim e faz o quê? Joga fora. Não faça isso. Pegue esse boletim e dê para um vizinho, dê para um amigo de trabalho, dê para um conhecido seu, para que a nossa igreja seja conhecida, para que a gente possa divulgar a nossa igreja. Né? Aqui nós temos as redes sociais, temos as programações, temos o telefone, todas as orientações, e nós fazemos conhecida a nossa igreja. Dessa forma nós abençoamos a vida de alguém. Faça isso, então, ok? Abramos as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Em seguida nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo a Deus, pedindo a sua orientação, a sua iluminação, né, a sua bênção sobre esse culto que nós estamos iniciando. Isaías capítulo 40 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a vosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e verá, pois, a boca do Senhor o disse. Uma voz clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Amém?
O texto diz que nós somos, a nossa vida é como uma erva, como uma flor, né? Ela passa, é frágil demais, ela passa rápido, né? E esse momento que nós estamos vivos, nós temos o dever, né? Temos o privilégio de adorar ao Senhor. Nós somos criados para a sua glória, para adorar a Deus. E a nossa fragilidade Deus conhece e Ele cuida de nós. Imagina se Deus não cuidasse, né, de cada um de nós. Nós somos frágeis, mas nós somos filhos, né, filhos do nosso Criador, do próprio Criador de todas as coisas. Adore a Deus nesse culto, louve ao Senhor pelo cuidado que Ele tem feito a cada um de vocês, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas e pelos milagres que acontecem todos os dias. Todos os dias nós presenciamos os milagres de Deus. Só o fato de nós acordarmos é o milagre que Deus realiza nas nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, por essas portas abertas. Te agradecemos, Pai, por cada um, Senhor, que se dispôs a sair da sua casa nessa chuva, nesse tempo complicado, para estar aqui te louvando, te adorando. Abrindo mão, Senhor, de tantas coisas que, muito embora importantes, não são prioridades para a nossa vida, porque a nossa prioridade é o Senhor. Te peço que o Senhor esteja conosco nesse culto. O Senhor já está conosco, mas que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar, Senhor, nas nossas vidas a Tua palavra, que no momento de louvor nós possamos expressar todo o nosso amor a Ti, Senhor. Sê conosco, Senhor, nos abençoa. Se há, porventura, alguém a caminho também, que o Senhor traga em paz, em tranquilidade, para juntos estarmos aqui adorando o Teu santo nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos cantar um hino 443 do cantor cristão. A Mari vai projetar aqui, já está, né? Eis os milhões. Nós estamos numa campanha de missões, né? De missões nacionais, cujo tema é Jesus Cristo é a única esperança. Os irmãos vêm aqui, né, no púlpito. E esse mês é um mês dedicado à evangelização. Depois eu vou estar falando mais especificamente sobre a Semana Batista de Evangelização Pessoal. Mais tarde eu vou estar explicando direitinho como que isso vai acontecer. E nós estaremos diretamente envolvidos nessa evangelização. Então nós vamos cantar esse hino que fala sobre missões, né? Fala sobre evangelismo. É o hino 443. Eu não sei se os irmãos conhecem esse hino. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro. E se os irmãos não conhecem, vão aprender e depois nós cantaremos todos juntos as 4 estrofes. Ok? Cantemos. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irás as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho convosco. Estou pegando aqui a estrofe do HCC, né, que é um pouquinho diferente. Mas amém. Deu para vocês aprenderem? Amém? Então quem sabia canta mais forte, canta mais animado. E quem não sabia agora também nos acompanha aqui na música, ok? Vamos lá? Eis os milhões que tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o
Instrui as nossas forças da escravidão, os povos libertai. Todo poder Pai deu na terra, seja assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu na terra, seja assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra, seja assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Antes do momento de intercessão, é momento de oração, nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Evangelização Pessoal. O que é isso, né? Nós estamos, como eu disse, em campanha, né, com esse tema Jesus Cristo é a única esperança, e dentro dessa campanha inclui essa semana batista, né, de evangelismo pessoal. Quando é isso? Na verdade é o mês todo, né, começou agora dia 1º, em que nós estaremos orando por pessoas que nós queremos ver convertidas. Quem aqui gostaria de ver seus amigos e seus parentes convertidos? Quem aqui gostaria? Todos, né? Isso depende de Deus, é claro, né? Mas Deus nos usa para isso, e Deus quer nos usar. Ah, mas Deus pode usar outra pessoa. Sim, Deus pode usar, mas Ele quer usar você. Quer usar cada um de nós. Então, o que nós vamos fazer? Nessa primeira semana, que vai do dia 1º, na verdade, até o dia 10, nós vamos estar orando por 10 pessoas que nós gostaríamos que fossem salvas. Aqui tem um cartãozinho com um alvo. Né? Então, aqui você vai colocar o nome de 10 pessoas. Se você não tiver 10 pessoas, você coloca 9, 8, sei lá. Né? Quantas pessoas você tiver no coração. Né? Se tiver 11, pode ter espaço aqui, 12. Ok? Então, você vai colocar o nome e todo dia você vai orar por essas pessoas. Você não vai fazer nada, você vai orar por elas. Orar para que o Espírito Santo visite, para que o coração delas seja aberto para Jesus. Eu vou pedir para o irmão Geraldo, para ele distribuir aqui para vocês. Né, você vai anotar, ou aqui, ou na sua casa, e você vai estar orando por essas pessoas. Aqui assim no cartãozinho diz assim: ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho. Conceda a você oportunidade e poder para anunciar o Evangelho. Convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Então essa vai ser a nossa oração. Até o dia 10 nós estaremos orando por cada uma dessas pessoas que nós colocamos aqui, para que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Dia 10, que é o próximo domingo, nós faremos aqui à noite o culto de comissionamento. Mas que é isso, pastor? Que palavra é essa? Né? Nós vamos comissionar, nós vamos orar pela sua vida, né?
para que você possa participar do evangelismo pessoal que será realizado no dia 12. Dia 12/10 é um feriado, né? Um feriado que foi instituído aí, né? Há anos. Antes era só o dia da criança, hoje também tem outra finalidade esse feriado, né? Mas nós estaremos saindo em mutirão aqui no nosso bairro para evangelizar as pessoas. Nós estamos preparando aí um material, alguns folhetos, algumas orientações, né, para que a gente possa fazer um mutirão. Então, todos vocês estão convocados, todos nós, né? E no domingo nós estaremos orando aqui, comissionando cada um para que Deus abençoe nesse trabalho que vai ser realizado no dia 12, tá? Enquanto isso, você continua orando pelas pessoas aqui. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Então, e também no domingo de manhã, às 9h30, no próximo domingo, no dia 10, nós estaremos fazendo aqui, no horário do discipulado, um pequeno treinamento evangelístico, para que você possa ter mais informações, um treinamento para você poder saber como abordar as pessoas aí fora, o que falar na primeira conversa, como chamar a atenção das pessoas para uma conversa evangelística. Então, venha no domingo de manhã para que você possa ser treinado nesse sentido. Não é nada assim extraordinário, é mais, né, algumas orientações, algumas coisas específicas. Tá? Então, no dia 12, né, que seria na terça-feira da outra semana, nós sairemos aqui em mutirão, né, evangelístico, aqui no nosso bairro, aqui nas ruas próximas, né, para que possamos orar pelas pessoas. Enquanto isso, você continua orando pelas pessoas. Depois do dia 10, você vai procurar essas pessoas, tentar um contato com elas e dizer para elas, nós estamos orando por vocês, nós estamos orando pela sua vida, para que você possa conhecer a Jesus Cristo, para que você possa ter contato com o Evangelho e oferecer um estudo bíblico, uma visita, alguma coisa, para você poder transmitir a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Para que as pessoas tenham esse contato. Quando for no dia 17, que é sem ser domingo que vem o outro, nós teremos aqui um culto de encerramento dessa semana de evangelismo pessoal, que começa dia 10, vai até dia 17. Nós teremos um culto evangelístico em que você vai convidar essas pessoas para estarem presentes no culto. Mesmo que as pessoas não puderem, por algum motivo, não vou poder, pelo menos convide para que ela assista o culto pela internet, para que ela assista a transmissão do culto. Então, você vai passar o contato, vai passar a forma de acessar o culto, para que ela possa estar participando. Ok? Né? E isso é uma forma, né, de nós evangelizarmos, é um evangelismo, né, pessoal, e você convidando as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Nós vamos fazer um culto evangelístico, uma mensagem específica para esse dia, e eu tenho fé de que Deus vai trazer salvação nesse dia. Amém? Agora, todos nós temos que estar engajados nisso. Né? Nós temos que fazer isso em corpo, no corpo de Cristo. Né? Todos nós temos que ter esse propósito, né? Esse desejo de estar trazendo as pessoas para Jesus, evangelizando. Ok? Então, coloque isso no seu coração. Comece a orar desde já. Né? Ore por esse projeto, por essa campanha, para que a gente possa ver pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus. Ok? Eu vou passando mais informações durante a semana, eu vou passando mais informações para vocês, para que a gente possa ter um pouco mais de empenho nessa jornada que Deus colocou nos nossos corações. Amém? Momento de intercessão, momento de oração. Nós não vamos fazer hoje como temos feito, né? Assim, todos os domingos, que as pessoas fazem seus pedidos específicos, mas nós queremos orar por algumas questões específicas, né? Eu queria que você levantasse sua mão, se você tem algum parente, ou se você mesmo, algum familiar, algum amigo, que esteja com necessidade de saúde, que esteja com problema de saúde. Alguém? Temos lá Noemi, Luiz, Abel, Geraldo. Ok, nós vamos estar orando para que Deus opere nessas vidas. Você tem algum problema financeiro que você esteja, ou que você conheça alguém que esteja passando um problema financeiro que tem causado um estresse na pessoa,
Tem algum problema nesse sentido? Levante sua mão também. Kátia, irmã Márcia, amém. Nós vamos orar também para essas pessoas, né? E por nós também, que nós temos também que orar pelas nossas finanças também. Nós oramos na quarta-feira, né, no culto de oração, na sala de oração, que nós temos tido às 21 horas. E tenho certeza que Deus ouve também esse pedido, né? Afinal de contas, faz parte da nossa vida, né? Nós estamos incluídos nesse mundo aqui, nós temos dificuldades, nós temos problemas financeiros, e Deus quer nos abençoar, Deus quer nos honrar, né? E Deus, Ele ouve as nossas orações. Então, nós vamos orar por esses dois motivos, né? Pela saúde, né? Por saúde e por questões financeiras também, para que Deus possa estar aí nos abençoando. Ok? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos colocar diante do Senhor e orar pelas nossas famílias também, claro, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelos nossos projetos, por aquilo que Deus tem colocado aí nos nossos corações e tem nos abençoado, né? Nós temos dificuldades, temos lutas, mas Deus tem honrado, né, a sua igreja. Deus tem olhado para a nossa situação e nós temos que exercitar a nossa fé, né, para que Deus possa nos abençoar. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Nós nos colocamos diante da Tua presença para clamar a Ti, Senhor, pela nossa saúde, pelas nossas finanças, pelas nossas famílias, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pai, nós clamamos primeiramente, Senhor, pelas pessoas que estão com problemas de saúde, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite a cada um, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, nas suas dificuldades, que o Senhor visite nas suas necessidades, Pai. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão passando por problemas graves de saúde, que precisam da Tua intervenção. Nós clamamos agora em nome de Jesus. Quer seja qualquer um de nós aqui, quer seja pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor possa estar visitando a cada um nesse momento, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem prazer, Senhor, em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos curar, Senhor. E nós clamamos a Ti agora por cura, Senhor. Seja qual for o problema, qual seja a dificuldade de saúde, nós clamamos agora pela Tua intervenção. Nós clamamos a Ti também, Senhor, pela nossa vida financeira, Senhor. Pai, Tu conheces a necessidade de cada um aqui, Senhor. Tu sabes as nossas dificuldades, as nossas lutas do dia a dia, as nossas dificuldades no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, no nosso ganha-pão. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção na nossa vida, nessa área financeira, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Nós não queremos fazer qualquer tipo de barganha contigo, Senhor, mas nós queremos exercitar a nossa fé, Pai, e pedir a Ti que o Senhor nos abençoe para que nós possamos estar abençoando também a Tua obra, Senhor. Pai, Tu sabes, Senhor, o desejo, a vontade de cada um tem aqui, Senhor, de contribuir para a Tua obra, Senhor, de ver o Teu reino crescendo, o Teu reino se desenvolvendo aqui nesse lugar, Senhor. E te peço que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abra novos negócios, Senhor, que aumente, Senhor, o número de clientes, Senhor, das pessoas que trabalham por conta, que haja promoções, Pai, nos seus empregos, haja aumento de salário. Pai, faz a Tua obra, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, e que nós possamos transferir isso em gratidão a Ti, Senhor, contribuindo, Senhor, para a Tua obra, abençoando, para que pessoas aí fora possam ser salvas por Ti, Senhor. Continua nos abençoando, abençoa também as nossas famílias, abençoa a família de cada um aqui representada, daqueles que não puderam estar também. Continua nos abençoando, Senhor. Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas necessidades, mas nós sabemos que o Senhor vai suprir cada uma de acordo com a Tua vontade. Te pedimos também pelo nosso bairro aqui, Senhor. Abençoa esse bairro, Senhor. Abençoa essas vidas que estão aí fora, Pai. Que nós possamos, Pai, ser agentes do Teu reino para anunciar a Tua palavra às pessoas que estão aí desejando ouvir, Senhor, sobre Ti, Senhor. Que nós possamos tomar para nós essa responsabilidade, Senhor, de levar o Teu Evangelho aqui na Vila Cosmopolita, Senhor. Abençoa as famílias, Pai, desse bairro, Senhor. As famílias que têm passado dificuldade, doenças, qualquer tipo de necessidade, nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua intervenção sobre elas. E que isso seja
uma forma, Senhor, delas se aproximarem cada vez mais de Ti. Se conosco, o Senhor nos abençoa. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Agora nós vamos ter um momento de louvor. Hoje o Ministério Infantil, né, estará dirigindo esse momento de louvor ao Senhor. Som. Paz do Senhor, irmãos, hoje é o dia das crianças louvarem, né? É um dia muito feliz para mim. Eu fico muito feliz, mesmo com um pouquinho de dificuldade para ensaiar eles, mas o resultado me deixa muito feliz, porque é o futuro da nossa igreja. Então eu peço para vocês saírem colocando o seu coração nas mãos do Senhor agora, prestando atenção na letra da música e entregando mesmo esse momento para Deus, né? Porque é um momento muito especial, que além da gente adorar o nosso Senhor, é um momento também de libertação e de cura das nossas emoções, né? A primeira música que nós vamos cantar, ele é o leão da tribo de Judá, todo mundo conhece. Mesmo que não tiver a letra ali, vocês já conhecem, né? Então, vocês podem acompanhar com a gente. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas caminhas e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa voz é dentro de fraqueza, como uma torre dentro de guerra.
também essa, quero que valorize, todo mundo conhece, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Essa é a hora em que nós, com esse mesmo espírito de alegria, nós depositamos aqui também o nosso dízimo e a nossa oferta da casa de Deus. Isso é um
motivo que eu me alegro quando eu venho até aqui no Gasofilácio. Porque se eu venho até aqui é porque Ele me deu para mim dar aqui na casa do Senhor. Então é um motivo de muita alegria quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Eu gostaria de compartilhar também uma palavra com os irmãos que está no livro de Provérbios. Hoje eu estava lendo lá a minha lição do dia e mais assim, leva uma palavrinha no dízimo. E justamente o provérbio que nós estamos lendo, eu falei assim, então vai ser essa daqui, já que nós estamos lendo provérbio. Deixa eu tirar um pouco. Embaixo aí não dá para ler. Provérbio 3, o versículo 9 ou 10. Ele é bem conhecido também, já foi lido várias vezes aqui, mas vamos ler novamente, né? Provérbio 3, versículo 9 ou 10. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? É um versículo que fala sobre, quando fala transbordar de bênção, é quando nós já somos abençoados. E vai falar também de honrar o Senhor. E nós, como servos do Senhor, como somos instruídos no nosso batismo, é uma das coisas que o preletor que nos ensina, ele fala sobre o dízimo e as ofertas. Que nós honramos o Senhor com o nosso dízimo e as ofertas. A partir do momento que nós entregamos a vida a Ele, servimos a Ele, então isso é uma ordem para que nós possa, todo dia que nós viemos aqui, a depositar na casa do Senhor o fruto das nossas bênçãos que Deus tem dado para nós. Frutos esses é um emprego, né? Seja formal, seja informal, mas é um emprego que Deus te deu para você ter um ganho. Então é motivo de nós. E aqui eu gosto sempre de escrever, eu gosto de tomar assim também, igual o irmão Luiz. Ele lê e já vai escrevendo. Então, também estava lendo isso aqui, acabei. Diz a Hebe Camargo uma vez que nada se cria, tudo se copia. Então, estou copiando o que Luiz também ele fala que faz. E aí eu tirei aqui três passos aqui para que a gente possa estar meditando assim, rapidinho. O primeiro passo para a vitória financeira é quando se colhe as bênçãos prometidas e prosperidade de Deus é saber que a vontade de Deus é fazê-los prósperos. É o primeiro passo que Deus quer com nós, é fazer nós prósperos. Nós temos para dar e não mendigar para pedir. Isso Deus não quer que nós passe por isso. Então Ele quer que nós seja próspero. É uma das. E o segundo passo é conhecer as promessas de Deus e agir de acordo com elas, pela fé. Tem que ter fé, irmão. Muitas vezes, às vezes eu deixo de tirar, às vezes o dízimo, a oferta na casa do Senhor, com medo que vai faltar alguma coisa na minha casa. Isso é falta de fé, tem fé, irmão. Deus é o Deus do prover. Ele fala na sua palavra que Ele é o Deus do prover. Então, prover é Deus te dar condições para você ter, para você plantar na casa do Senhor, para colher depois. Então, Deus é um Deus do prover. Então, não tenha medo de plantar na casa de Deus, não. Tire os seus olhos da circunstância e de suas necessidades e comece a meditar nas promessas de Deus e conhecê-los como verdadeiros. Seja, não pensa que vai faltar, não vai não. Deus não vai deixar, não. Deus é verdadeiro e Ele promete na sua palavra que Ele vai prover, que nossos barris vão transbordar. Então Ele tem bênçãos. O celeiro de Deus está transbordando de bênção para nós. Basta nós crer e ter fé. Né? E o terceiro passo aqui, que é honrar a Deus com os seus bens. Aquilo que Ele lhe deu. Então o terceiro passo que nós temos é honrar a casa de Deus
com aquilo que Ele deu nas nossas mãos, né? Crendo que Ele não vai deixar faltar nada, que Ele vai prover tudo que nós precisamos, tá bom? Que Deus abençoe e que os irmãos que trouxeram seu dízimo, sua oferta, que puder estar vindo, venha com alegria, deposita aqui com alegria, porque Deus recebe para aquele que dá com alegria, não por força, né? Mas com alegria, louvando no seu coração, que Deus vai te prover aquilo que você vai dar aqui na casa de Deus, tá bom? Que os irmãos que tiver, pode trazer, em nome de Jesus. Amém. É o único, né? Que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. É o nosso Deus. Muito lindo esse louvor, né? Fala muito. A palavra de Deus, os louvores é uma oração que a gente faz a Deus, né? Uma meditação na palavra dele, é os louvores de Deus. Então deixa o louvor na tua casa brandar, porque Deus vai estar ouvindo ali o teu clamor, nossos pedidos que nós colocamos aqui, que oramos. Eu creio dessa forma, que Deus já ouviu e Ele vai entrar com providência naquilo que for necessário. Amém? Hoje nós vamos ter crianças. Tiago, mas venha criança. Vamos estar orando, orar também pelo nosso pastor. Fazer o pacote completo. Que os irmãos fiquem de pé e estendem suas mãos em direção para cá. Vamos agradecer a Deus e vamos louvar a Ele. Nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. E obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa, Senhor. Louvando, exaltando e bendizendo o teu santo nome aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos guardado, tem mantido essa porta aberta. Continua, Pai, com as portas abertas, Pai. Abençoando assim, Pai, o dízimo, a oferta que foi colocada aqui no Casofilácio, Pai. Que toda necessidade, Pai, da tua igreja, o Senhor venha prover, o Senhor venha suprir, Pai. Para que nenhuma, Pai, venha mendigar, Senhor. Que todos tenham, Pai, os seus barris cheios, Pai, transbordando com a tua bênção, Senhor, nos seus lares, nas suas famílias, Pai. Abençoando aqui, Senhor, nossos tesoureiros. Abençoando, Pai, cada vida que tem colocado aqui, Senhor. O dízimo e a oferta aqui na tua casa. E aquele que eu não pôde estar dizimando, Senhor, ofertando na tua casa. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que supra a necessidade dele, Pai. Para que ele venha ter, Senhor. Para estar aqui, Pai, abençoando aqui também a tua casa, para que as portas continuem abertas, Pai. Abençoe também, Pai, aqui as nossas crianças, Senhor, da qual vai estar ali com a professora, Pai. Dê sabedoria a ela, Pai, para que ela possa estar ensinando e instruindo nossas crianças no caminho que devem andar, e que eles venham aprender de Ti, Senhor. Seja Teu Espírito Santo usando a vida dela, Senhor, para estar ministrando no coraçãozinho deles, Pai. E que eles venham aprender e que nunca venham afastar de Ti, Senhor. Quero apresentar também, Senhor, aqui as nossas primícias, Pai, onde o Teu povo trouxe, Senhor. Que toda necessidade da Tua igreja, Pai, o Senhor possa estar vindo suprir, Pai. Que aquelas famílias, Pai, que necessitam dessa cesta, Pai, que o Senhor venha estar, Pai, abençoando a vida deles, Pai. Que o Senhor venha abrir portas, Pai, para que eles possam trabalhar, Senhor. E que esse alimento, onde vai chegar, Senhor, seja suprido com as Tuas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Também quero apresentar a vida do nosso pastor, da qual o Senhor colocou aqui neste lugar, para estar ministrando nos nossos corações a Tua palavra, Pai. Seja Teu Espírito Santo usando a vida dele agora e usando a sua boca, Pai, para ser mensageiro da Tua palavra, Pai, para que chegue nos nossos corações aquilo que nós necessitamos de aprender, Senhor. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode sentar.
Som. Amém, meus irmãos. É tão gratificante, né? Nós vemos essas crianças louvando ao Senhor, não é? É muito bom, né? Nós oramos, estamos orando aí há um bom tempo, pedindo para Deus nos abençoar com relação ao nosso louvor. E Deus tem levantado, né? E interessante que nós temos visto isso acontecer depois que nós tomamos um ato de fé. Muitas vezes nós oramos e ficamos esperando. Vamos esperar pessoas de outras igrejas virem aqui nos ajudar com louvor. Vamos esperar aparecer alguém que toque. Vamos esperar aparecer alguém que saiba, né, manusear os instrumentos. Mas enquanto a gente não toma um ato de fé, de começar do zero, né, Deus fala assim, Deus quer que nós comecemos do zero, né, com as peças que nós temos aqui, com as pessoas que nós temos aqui na nossa igreja. Deus tem abençoado aí as crianças, tem abençoado as mulheres, os homens, no louvor, os jovens, e nós podemos ficar mais tranquilos, né, hoje em dia que nós temos aí possibilidade de estar louvando a Deus com mais excelência, né, com aquilo, da forma como Ele gosta de ser adorado. Então, que nós continuemos orando aí pelas nossas crianças e por todos aqueles que têm nos ajudado aí nessa questão do louvor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Jonas, né, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. É um livro até às vezes difícil, né, de achar, que fica meio que escondido. Depois de Obadias e antes de Miqueias. Não sei se ajudou muita coisa, mas é onde nós localizamos aqui o livro de Jonas. Nós estudamos há 2 semanas atrás, né, na semana passada, esteve aqui o pastor Marcos Araújo, né, eu acompanhei, muito embora não estivesse aqui, eu acompanhei pela internet. Foi realmente uma bênção, né, uma palavra abençoada, uma palavra de conforto, de bênçãos para a vida dos irmãos. Tenho certeza que os irmãos foram fortemente abençoados aí com aquela palavra. Mas hoje nós continuamos aqui a nossa exposição do livro de Jonas, né? Os irmãos sabem que nós temos priorizado esse livro nesse mês, justamente por causa dessa campanha de evangelização, essa campanha de missões, porque o livro de Jonas é um grande livro missionário, é um grande livro onde nós aprendemos aqui algumas coisas a respeito de missões. Por exemplo, a soberania de Deus. Deus salva aquele a quem Ele quer. Deus salva as pessoas que Ele quer e tem prazer em salvar todas as pessoas. Nós vimos na primeira mensagem, né, que Jonas recebe um comissionamento. Ele foi ali chamado por Deus para anunciar uma palavra para Nínive. E essa palavra não era uma palavra de salvação, era uma palavra de condenação. Ele diz assim, vai até Nínive e anuncia que eu vou destruir. Só que Deus falou dessa forma porque, na verdade, Ele queria salvar aquelas pessoas. E Jonas fez toda aquele estardalhaço, aquilo que aconteceu lá no primeiro capítulo, sabendo que Deus queria salvar aquela nação. Ele estava irado, porque a Síria era um povo que dominava sobre vários povos. Depois ele vem a dominar o povo de Israel. E Jonas, sabendo disso, né, Jonas como um profeta de Deus, ele estava irado. Por que Deus queria salvar aquele povo? Um povo cruel, um povo bárbaro, um povo que não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas Deus, na sua soberania, Ele sabia que aquele povo ia se arrepender. E Ele desejava que aquele povo se arrependesse. Ele não desejava que aquele povo fosse destruído, mas que fosse salvo. Então esse é uma tomada aqui, um resumo, né, do que nós vimos no capítulo 1 de Jonas. Aí acontece aquela questão do barco, que ele está ali, as pessoas descobrem que foi por culpa dele que houve aquela tempestade e jogam Jonas ao mar. E vem ali o grande peixe, que nós não sabemos se é baleia, se é outro tipo de peixe. A Bíblia diz um grande peixe. E Jonas é salvo por aquele grande peixe. Veja só, Jonas ia ser jogado ao mar e ele ali fatalmente ele iria morrer. E ele tinha consciência disso. Mas Deus prepara esse grande peixe para que seja um livramento na vida dele. Eu queria que a Mari colocasse aqui um vídeo. Apaga aqui, por favor, irmão Geraldo.
Os irmãos, prestem atenção nesse vídeo. Volta um pouquinho, Mário, põe no começo. Preste atenção nas imagens e no som desse vídeo. Ele está em inglês, mas os irmãos vão ter uma percepção do que está acontecendo. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas compris le commandant, il a juste dire que nous n'avons pas. Ils ont essayé d'atterrir l'avion, ils n'ont pas pu à cause du vent. Ce qu'ils vont faire, c'est essayer une autre fois. Donc, il a bien dit notre priorité, c'est votre sécurité et l'atterrissage en sécurité. Vous avez essayé dans 10 minutes de repartir. Là, on fait un tour pour repartir à Charleroi et atterrir. Merci pour votre patience et sachez que notre priorité, c'est vous rendre en sécurité à Charleroi. Merci. O que os irmãos perceberam ali? Quem aqui já andou de avião uma vez? Irmã Sandra, irmão Luiz, né? Irmão Nelson. Isso aí, sabe o que é? Uma turbulência. Né? Uma corrente de ar que dá no ar, né? Assim, uma corrente muito forte de ar, e o avião chacoalha. Eu já tive essa experiência, é horrível. Horrível. E é uma sensação tão ruim que às vezes você pensa que parece que o avião vai cair. Quando o Raul era bebezinho, nós viajamos de Recife para cá, a gente morava em Recife, né, na época, e nós pegamos uma turbulência terrível. Né? E a gente estava comendo na hora no avião, as coisas começaram a pular para cima, né, e a gente sentia aquela pressão assim, no cinto de segurança, né, como se alguma coisa estivesse puxando a gente para cima. É complicado. Mas aí o que acontece quando dá aquela turbulência? As pessoas estão ali viajando, tranquilas, de repente elas começam a fazer o quê? O que os irmãos percebem ali? Orar. Não sei se os irmãos perceberam, mas um falaram não sei o que, Alá, outros nomes lá. Ou seja, cada um começa a orar para o seu Deus. Cada um nessa hora lembra que existe alguém superior a ele. Alguém que talvez possa salvá-lo.
As pessoas começam a ficar desesperadas, naquele momento de desespero, começam a clamar, às vezes até palavras sem sentido, né? Falar palavras sem sentido, mas naquela expectativa de que alguém esteja ouvindo aquela oração e possa livrar daquela situação. Nós observamos no capítulo 1 que naquele momento da tempestade, a Jonas e a outras pessoas também, junto com ele. E essas pessoas que estão junto com ele são adoradores de outros deuses. E o que eles começam a fazer naquele momento? Começam a orar. Orar para alguém. Clamar para alguém. Fazer as suas orações. E diante daquela situação não acontece nada. Aí eles vão questionar Jonas, né, se ele sabia por que estava acontecendo aquilo. E Jonas fala o quê? Fala que ele é servo do Deus Altíssimo, do único Deus. Só que a gente observa também que Jonas não orou em nenhum momento. Jonas não faz, no capítulo 1 a gente não vê assim que Jonas orou para que Deus desse uma solução para aquele problema que foi causado por ele, porque ele havia fugido do mandamento de Deus. Só que a gente observa aqui no versículo 2, quando vem o peixe, o grande peixe, e engole ali Jonas, ele faz o quê? Uma oração. Leamos aqui o capítulo 2 de Jonas. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha só a diferença. Jonas até então não tinha sequer feito uma oração. Mas na hora da angústia, na hora da necessidade, a primeira coisa que ele fez foi orar. Isso acontece muito conosco. Às vezes estamos naquela vida tranquila, está tudo correndo bem, sossegado, né? E nós nos esquecemos de orar. Não nos importamos. Às vezes passamos dias e dias, meses aí, né, com a vida tranquila, sem nenhum tipo de preocupação, problema, e nós não oramos. De repente vem a turbulência. Aí o que nós fazemos? Nós clamamos a Deus. Isso não significa que Deus não nos ouve, mas nós negligenciamos muito a oração. E isso foi o que Jonas fez. Mas Deus tinha um propósito para tudo isso. O tema da nossa mensagem hoje é: Deus não desiste de você. À primeira vista, assim, fala, puxa, que mensagem, né? Mensagem que eu queria ouvir, que Deus não desiste de mim. E na verdade, Deus não desiste mesmo. Deus está sempre conosco, está sempre nos ouvindo. Né? Jonas orou no momento de tribulação e Deus o ouviu. Aquele povo estava lá orando, naquele avião chacoalhando para lá e para cá, e Deus ouviu, de alguma forma. Deus teve misericórdia deles. Ah, mas orou para outro Deus. Deus ouviu o clamor daquelas pessoas. E Deus amansou ali aquela tempestade. Deus não desiste de nós. Mas também, essa frase, Deus não desiste de você, pode ser também ao contrário. No caso aqui, o
que nós vamos discorrer aqui sobre esse texto, Deus não desistiu de Jonas, no sentido de que ele comissionou Jonas, ele chamou Jonas para ir pregar aquela mensagem em Nínive. Jonas fugiu da presença de Deus, mas aí o que é que Deus faz? Bota ele no mar, bota ele no grande peixe, para levar ele para a cidade que Deus tinha mandado ele ir. Vocês lembram, né, que Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarsis. Aqui é Nínive, aqui é Tarsis. Completamente o oposto. Aí Deus, no meio do caminho, ali em Jope, ali ele pega o navio ali, no meio da tempestade, Deus prepara esse peixe para levá-lo para Nínive. Ele cai justamente ali na praia de Nínive. O peixe deixa ele ali. Ele não precisa mais pegar navio, não precisa enfrentar mais tempestade. Deus já providenciou ali o necessário para que ele cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus não desiste de nós em nenhum momento. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Mas Deus também não desiste de nós quando Ele quer nos usar e nós fugimos. Deus vai usar outra pessoa. Não, Ele quer usar você. Mas tem tanta gente aí melhor que eu, que nem Moisés, né? Quando Deus chamou Moisés, ele falou que não sei falar, né? Sou uma pessoa de boca pesada, a gente não sabe exatamente o que significa isso, né? Uns dizem que era gago, mas eu não acredito muito nessa versão. Uma pessoa que não tinha assim talvez fosse uma pessoa meio tímida, que não tinha assim, o dom da comunicação, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus queria usar quem? Moisés. E o que ele faz? Ele projeta tudo para que cumpra o desejo dele. E Deus faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com a gente. Se Deus nos chamou, Ele não quer usar o outro, Ele quer usar nós. E a gente pode fugir, pode ir para o fundo do mar, pode fugir de cidade, se esconder embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Deus vai fazer de tudo para trazer de volta a nós para cumprir o seu propósito. Nós somos iguais, Jonas. Nós fugimos, mas Deus nos acha. E Ele não desiste da gente. Então, se a gente pensar, deixar que apareça outra pessoa, não adianta. Deus vai usar você, mesmo que seja pela força. Deus é soberano. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da forma como Ele entende que é importante. Nós vemos aqui no texto algumas coisas importantes, né? Algumas coisas que nós temos que aprender com esse capítulo, com essa oração de Jonas. Essa oração de Jonas muitas vezes é a nossa oração, quando nós estamos ali clamando ao Senhor na sua angústia. E a gente observa aqui que nessa oração, Jonas não faz nenhum pedido. Ele não pede nada aqui. Ele só agradece a Deus. Mesmo ele tendo pisado ali, né, na bola ali com Deus, né, quando ele se vê naquela situação, que foi na verdade um livramento, Deus não queria matar ele dentro do peixe. Deus preparou o peixe justamente para tirar ele daquela situação, para livrá-lo da morte, para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Então foi um livramento. E ele agradece a Deus, mesmo sofrendo ali, que não deve ter sido nada agradável, né? Imagina você dentro de um peixe, no estômago do peixe. E o texto diz que estava rodeado ali pelas algas e tudo mais. Deve ter sido uma situação terrível. E outra coisa, essa história é verídica. Isso aqui não é uma lenda, não é uma parábola, não é uma alegoria, uma história só para contar uma ilustração. Ela é real, tanto que Jesus faz menção da vida de Jonas. Inclusive, um dos maiores tipos de Cristo, nós aprendemos isso em algumas aulas da EBD, né, que é uma representação de Cristo, é Jonas. Justamente por causa dos 3 dias que ele passou dentro do peixe. Quando Jonas estava dentro daquele peixe, significa que Jesus estava ali no coração da terra. Lembra quando Jesus morre? Ele não fica vagando pelo mundo, a alma dele não fica vagando. Lá em Pedro diz que ele esteve nas profundezas da terra, ali no
no lugar dos mortos, que é chamado de Hades. Então Jesus esteve ali, né, visitando ali os espíritos em prisão, que diz em 1 Pedro. Né? Então ele esteve ali conhecendo aquele lugar, o lugar dos mortos. E Jonas esteve dentro desse peixe 3 dias e 3 noites, como se ele estivesse morto, como se ele estivesse morrido, e quando ele é lançado ali em Nínive, ele ressuscita, ilustrando ali a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Um dos maiores tipos de Cristo é Jonas. Inclusive Jesus diz que este é o sinal. Os fariseus pedem, Senhor, qual será o sinal de que essas coisas que você prega são verdadeiras? Aí ele fala, eu não vou dar outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, ele está dizendo, ele está mostrando como sinal uma história que realmente aconteceu, uma pessoa que realmente existiu. Geralmente a gente vê nas parábolas, que são histórias ilustrativas, a gente não vê nomes. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ali não fala nenhum nome. A parábola do bom samaritano, não tem nenhum nome citado. O samaritano chama João, outro... Não tem isso. Não tem nomes, porque ali são parábolas, são histórias ilustrativas para mostrar uma realidade espiritual. Mas quando se faz menção a nomes, é porque realmente existiu. Que nem Jó, a história de Jó, alguns dizem que é lenda, não tem nada de lenda. Né? E nós cremos nisso como? Pela fé. Assim como abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e outros milagres, né? O sol retrocedeu em Josué. Tudo isso aconteceu historicamente. E nós cremos nisso pela fé, até porque Jesus faz referência a essas histórias. Então a gente vê esse sinal importante, né, na vida de Jonas. Né? Geralmente nós buscamos a Deus somente quando estamos desesperados, né, em momentos de angústia, quando nós estamos realmente sucumbindo. Né? No Salmo 23 diz que nós estaríamos tranquilos, que Deus estaria conosco no vale da sombra da morte. Né? Pois tu está comigo, né? A tua vara e teu cajado me consolam. A gente vê lá em Salmo 23. Então Deus está conosco, mesmo nesses momentos de angústia, nesses momentos de grande dificuldade. E Jonas, independente do seu pecado, ele estava no momento de grande dificuldade. Ele precisava ali, né, da restauração de Deus. E a gente vê que é esse momento em que Jonas fica naquele peixe, ele é restaurado por Deus. Ali é um momento de correção, momento que Deus corrige ele, que Deus mostra para ele, faz ele refletir sobre o que ele fez, sobre a sua fuga. Né? Diz assim, Jonas, eu escolhi você, eu te dei esse privilégio, e você fugiu. Eu vou te dar uma lição agora, eu vou fazer algo que você reflita da necessidade de cumprir o meu propósito na sua vida. E muitas vezes Deus nos corrige. Deus nos corrige. E a correção lá em Hebreus diz que não é motivo de tristeza. A correção de Deus é motivo de alegria. Eu creio que muitos de nós aqui, quando crianças, né, já levamos umas boas cintadas dos nossos pais. Né? Talvez os mais antigos levavam a palmatória na mão, outros o cinto, outro o rabo de tatu, né? Dizem que tem um rabo de tatu, ou chinelo, veio o chinelo voando. Todos nós já fomos corrigidos alguma vez pelos nossos pais. E eu acredito piamente que nenhum de nós temos mágoa ou ódio, ou qualquer sentimento dos nossos pais, porque eles nos corrigiram. Porque aquela correção naquele momento foi necessária. Aquela correção foi para que nós refletíssemos que nós estávamos errados. E eu confesso para os irmãos que eu já levei umas boas palmadas dos meus pais. E não guardo nenhum tipo de situação de rancor com eles, muito pelo contrário. Eu reconheço que tudo aquilo foi para o meu bem,
Porque quando nós estamos nessa situação, nós achamos que meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, porque eles estão me repreendendo. Né? Nós pais também, às vezes, quando necessário, repreendemos também os nossos filhos. E isso também é necessário. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós repreendemos eles. A Bíblia fala de usar a vara mesmo. É claro, né? Tudo tem um seu limite. Né? Nós não vamos espancar os nossos filhos. Mas é a correção, a questão da correção. Para que eles aprendam. Imagina se a gente deixasse tudo, né? Eles fazerem o que eles quisessem. E Deus faz isso conosco, Ele nos repreende. Ele pega a vara lá e chacoalha. E dói às vezes. Dói, machuca. Mas é necessário. A correção de Deus é algo para nós nos alegrarmos. Porque nós estamos sendo tratados. Os irmãos lembram aquele texto lá do vaso no oleiro. Quando o vaso está lá sem utilidade, Deus faz o que com ele? Quebra e despedaça tudo. Às vezes não sobra nada, fica só uns caquinhos ali. Mas aí o que o oleiro faz? Ele pega, molda tudo de novo, transforma aquilo em barro, passa pelo fogo, aí molda tudo bonitinho, transforma naquele vaso bonito. E ele faz isso quantas vezes precisar. Quantas vezes Deus precisar, Ele nos molda. E isso nos machuca, mas é necessário. E aqui Jonas está sendo repreendido por Deus. Mas a gente vê na oração dele que ele está agradecendo a Deus. Ele está reconhecendo toda essa situação. Então nós temos aqui algumas situações, né? Primeiro, o profeta, ele reconhece a sua disciplina. Ele reconhece que aquilo é necessário. Que ele precisa daquele momento de correção, para que ele possa refletir sobre a necessidade de salvação daquelas pessoas. Tudo isso porque Deus queria salvar pessoas. Imagina você se rebelar contra Deus, porque Deus quer salvar vidas. Olha só a situação que nós chegamos, que o ser humano chega. Aí vou me rebelar contra Deus porque Ele quer salvar aquela pessoa que não merece. Por acaso nós merecemos ser salvos por Cristo? Talvez nós achamos que nós somos bons, que nós somos pessoas boas, pessoas bondosas. Sim, somos pessoas boas, pessoas do bem, mas a nossa bondade não nos salva. E Deus quer salvar a todos. A graça de Cristo é distribuída a todos. Se a pessoa recebe a graça de Deus na sua vida, ela é salva. Se ela rejeita, ela não é salva. Mas Deus distribui a sua graça. E é exatamente o que Deus estava fazendo. Distribuindo a sua graça ali para aquele povo cruel de Nínive. Mas Deus queria salvá-los. E Jonas se rebela, né, é lançado ao mar, numa situação de quase morte, por causa da sua falta de vontade de anunciar aquilo que Deus havia mandado. Então a gente vê que a gente tem, às vezes, algumas situações, algumas rebeliões que nós fazemos totalmente sem propósito. E essa era uma delas. Então Jonas aqui, ele reconhece que Deus está disciplinando ele para o bem dele, para que aquelas pessoas pudessem receber aquela palavra inicial que Deus tinha enviado. Segundo lugar, o profeta agradece a Deus por seu livramento. Além de reconhecer que Deus estava tratando ele ainda agradece a Deus. Pela primeira vez aqui, entre os dois capítulos de Jonas, né, embora seja um capítulo pequeno, que vai até o capítulo 4, nós vemos Jonas sendo grato a Deus. Capítulo 1 a gente só vê rebeldia da parte dele. No capítulo 2 nós vemos gratidão. Apesar que tem mais coisa. Depois a gente vai ver no capítulo 3, no capítulo 4, que Jonas ainda continua com muitos problemas. Né? A gente vê no comecinho do capítulo 1 que ele tem um problema com Deus.
e um problema com os ninivitas. O relacionamento dele, com assim, a falta de disposição dele de pregar aos ninivitas, provoca um problema entre ele e Deus. Depois ele tem um problema com os marinheiros. Né? Então a gente vê que assim, essa fuga dele de Deus vai causando vários problemas. Quando nós fugimos dos propósitos de Deus na nossa vida, a tendência é nós criarmos problemas, criarmos dificuldades para a nossa vida. Nós deixamos de ter paz para ter guerra na nossa vida, para ter dificuldades, quando nós fugimos do nosso Deus. Então ele agradece a Deus por seu livramento. Quando nós oramos ao Senhor no momento de dificuldade, nós inconscientemente estamos reconhecendo que existe um Deus. Mesmo que nós fiquemos um tempo sem orar, sem buscar a Deus, naquele momento a gente uma forma de reconhecimento que existe um Deus verdadeiro que está nos ouvindo. Então Jonas, ele reconhece a repreensão e o louva de todo o coração. O texto diz aqui que ele faz sacrifícios de louvor ao Senhor. E Jonas tem uma mudança aqui, incrível, né? Porque ele fala assim, farei sacrifícios de louvor. O que eu prometi, os votos que eu prometi eu vou cumprir. Olha aqui, olha a mudança em Jonas. No início, Deus dá uma ordem para ele e ele fala que não vai cumprir. Agora já mudou a história, agora ele diz que vai cumprir os votos diante do Senhor. Se depois ele cumpre ou não, a gente vai ver depois nos outros capítulos. Mas ele se coloca ali em outra posição, porque Deus ali tratou ele naquele momento. E nós somos assim também, nós somos de lua. Às vezes nós fazemos votos para Deus e muitas vezes não cumprimos esses votos. Isso a Bíblia chama de voto de tolo. Eu prometo que a partir de hoje... E é sempre assim, Se o Senhor me abençoar, a partir de hoje eu faço isso. Eu faço aquilo. Se o Senhor responder essa minha oração, atender um desejo do meu coração, eu prometo que vou fazer aquilo. Deus não está obrigado a responder às nossas orações da forma como nós queremos. Ele responde de acordo com a sua vontade. Então, se Deus não responde a nossa oração, então eu não vou cumprir meu voto, não. Deus não foi fiel a mim, eu não vou ser fiel a Ele. Nós não cumprimos os votos. E Jonas aqui está dizendo que ele vai cumprir os votos ao Senhor. Ele foi restaurado ali no ventre do peixe e se coloca nessa posição. Voltando um pouquinho aqui no texto, tem um momento que Jonas fala assim, disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, versículo 4, diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha a preocupação de Jonas. Jonas estava preocupado naquele momento, não estava preocupado com a sua morte, se Deus ia tirar a sua vida ali. A preocupação dele, o medo maior dele, era estar longe da presença de Deus. Ele sentiu ali como se Deus tivesse abandonado. Lembram lá na cruz, quando Jesus está lá, exposto, sendo crucificado, e o que ele diz ali? Para Deus, o que Jesus fala? Deus meu, por que me abandonaste? Aqui é a mesma situação. Ele sentiu a ausência de Deus naquele momento. Às vezes, quando nós temos esse sentimento da ausência de Deus na nossa vida, é pior do que a própria morte. Porque morrer todos nós vamos. Agora você se sentir ausente, Deus ausente de você, deve ser uma coisa terrível. Você perceber que Deus está te abandonando, ter uma percepção de que está sendo abandonado por Deus. E era essa a sensação que Jonas estava tendo naquele momento, estava se sentindo abandonado pelo próprio Deus. Depois ele diz assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra,
cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Então ele vê a situação de humilhação dele ali diante do Senhor. O versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então ele se lembra de Deus. Na verdade, Deus não o abandonou ali. Deus não o abandonou em momento nenhum. Até porque o ventre do peixe foi a providência de Deus para a vida de Jonas. Então ele não foi abandonado. Na verdade, quem abandonou Deus foi Jonas. Foi o inverso. Ele sentiu esse abandono porque ele mesmo tinha abandonado. Mas quando ele percebe essa ausência, essa distância de Deus, ele pede perdão a Deus, né? Pede perdão a Deus e Deus ali o recupera daquela situação e diz que vai cumprir ali os seus votos, né? Em terceiro lugar, o profeta reconhece a soberania de Deus na salvação. Ele reconhece que Deus, independente da sua vontade ou não, da vontade de Jonas, de querer que aquele povo fosse salvo ou não, ele reconhece que Deus quer salvar eles. E se Deus quer salvar eles, ele reconhece que Deus está cumprindo o seu propósito. Então ele esquece aquela situação, eu não quero mais que esse povo seja salvo. Não, ele se coloca na mão de Deus novamente. Ele se coloca à disposição de Deus para ser instrumento de salvação para aquelas pessoas. Ele reconhece que Deus salva a quem ele quer. Ele diz aqui no versículo 9, que ele diz, ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence a Deus, não pertence a nós. Quem salva é Deus. Nós evangelizamos as pessoas, nós discipulamos as pessoas, mas quem salva é Deus. Nós não temos essa condição de salvar as pessoas. Às vezes a gente fala assim, uma forma de expressão, né? Vamos nos reunir para salvar as vidas aí fora. Amém. Nós vamos sair para anunciar a boa nova, né, de Cristo. Mas quem vai salvar é Deus. Ele salva quem Ele quer. Às vezes a gente vê algum noticiário, tal pessoa, um traficante de tantos anos, que já cometeu vários crimes, não sei o quê, se converteu. E a gente tem a costume de duvidar da salvação da pessoa, mas como que um ser humano desse, né, se converte? A pessoa não tem mais jeito. A pessoa já fez tanta coisa errada. Agora se converteu. Alguns, se converteu e ainda virou pastor. A gente vê muitos casos assim. Um exemplo disso é aquele rapaz que cometeu aquele crime contra a Daniela Pérez, né? O Guilherme de Pádua. Hoje ele é uma pessoa convertida. E muitas pessoas duvidam da conversão dele. Mas ele matou. Jesus veio salvar quem? Aquele que estava salvo? Aquele que não precisava de cura, não precisava de restauração? Jesus veio salvar o perdido. Jesus morreu pelo meu pecado e morreu pelo pecado dele. Jesus morreu por qualquer tipo de pecado. Ele carregou nas suas costas os pecados do mundo inteiro, seja o pior que for. Então a gente duvida porque a nossa carne, né? A nossa carne pensa assim que Jesus quer salvar só pessoas boas, pessoas que não cometeram atrocidades. Não. A salvação pertence ao Senhor. Deus salva, Deus restaura. Se fosse assim, Deus não salvaria Davi, que era sanguinário. Né? Quantas pessoas ele matou ali nas guerras? Ele pecou depois, diz que ele pecou. Deus não salvaria muitas pessoas. Deus salvou Manassés. Manassés foi o pior rei que teve Israel. O rei que levou o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, né, a ser escravizado pela Babilônia. Cometia atrocidades. Ele sacrificava porcos dentro do templo. O templo sagrado. E o porco, um animal imundo. Fazia atrocidades. Trazia os seus deuses, seus altares para dentro do templo. Mas o texto de Crônicas, né,
Reis diz as atrocidades dele. Em Crônicas, diz que no final da sua vida, ele se humilhou, ele se arrependeu. Deus o salvou. Por que Deus não pode salvar o traficante ou, né? Todo tipo de pessoa? A salvação pertence ao Senhor. Nós temos que ser que nem Jonas, nesse sentido. Deus nos chama, às vezes nós fugimos, às vezes nos escondemos, mas Deus, Ele vai continuar nos perseguindo para cumprir o seu propósito na vida dele e na nossa vida. E nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que aceitar o seu chamado na nossa vida. Eu dizia de manhã que nós colocamos rótulos, às vezes, em alguns personagens bíblicos. Em Jonas mesmo, existe o rótulo de o profeta fujão. Se a gente for colocar rótulos, então nós vamos colocar rótulos em nós mesmos, que nós fugimos também. Nós fugimos. E não é uma vez só, é muitas vezes. Deus nos chama e nós nos escondemos. Deus nos comissiona e nós queremos passar a bola para o outro. Às vezes sobre algumas desculpas de que outros têm mais capacidade, que têm mais conhecimento, mas Deus quer nos usar. Deus não precisava nos usar, mas Ele quer. É um privilégio, é uma alegria Deus usar a cada um de nós. E nós precisamos deixar ser usados por Deus. Ser usados por Deus para a salvação de vidas. Seja quem for, a salvação a gente deixa com Deus. A gente faz a nossa parte. A gente informa as boas novas. Divulga as boas novas, as boas notícias. E a salvação pertence a Deus. Amém? Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e medite na sua vida. O que você tem feito? Você tem fugido de Deus? Você tem se colocado à disposição do Senhor como deveria? Você tem pedido perdão a Deus quando você foge da presença dEle? Eu vou cantar um cântico agora. Se você quiser, você pode cantar junto comigo. Mas esteja meditando nisso. Esteja meditando na sua vida, como você tem vivido, o que você tem feito para o Senhor, se você tem aceito o chamado do Senhor na sua vida. Medite nisso nesse momento. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Levantemos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, dá-nos um coração igual ao teu, Pai. Um coração disposto a obedecer. É o que diz esse cântico, Senhor. Pai, nós precisamos te obedecer, nós queremos te obedecer, Pai. Nos dá força, Senhor. Nos dá ânimo. Nos dá fé, Senhor. A nossa fé é pequena demais. Mas o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas limitações. E tudo que nós pedimos é que o Senhor nos dê um coração igual ao teu. Que nós não possamos em nenhum momento fugir da tua presença, mas que nós possamos aceitar o teu chamado, Senhor, nas nossas vidas, Pai. O teu chamado, Senhor, para anunciar o teu evangelho. O chamado, Senhor, para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Seja quais forem as pessoas, seja quais forem os seus problemas, as suas atrocidades cometidas, os seus pecados, a salvação pertence ao Senhor. Nos dá, Pai, essa forma de pensar, Senhor, esse entendimento nos nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar, nós vamos passar para um momento de ceia. Peço que os diáconos escalados possam nos auxiliar aqui nesse momento.
Você que está em comunhão com Cristo, com a sua igreja, já foi batizado, você tem a oportunidade agora de participar desse momento alegre, esse momento festivo, esse momento de memorial diante do Senhor. Momento que nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas relembramos como uma esperança, não com tristeza no coração, mas como esperança do que nós vivenciaremos no futuro. A esperança de estarmos eternamente vivendo com Cristo. Nós vimos no mês passado, eu ministrei uma palavra, dizendo que Jesus desejava ansiosamente participar daquele momento com seus discípulos. E ele deseja participar desse momento conosco. Mas aquele momento com Cristo e nós desfrutando da sua mesa só vai acontecer na eternidade. E Ele continua desejando participar desse momento conosco. E nós temos que desejar também esse momento grandioso. Vou passar aqui os elementos para os nossos diáconos. E você poderá participar nesse momento. Pode ser. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Se você conhece esse cântico, cante junto. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor Jesus deixou as instruções para nós participarmos desse momento, esse momento de celebração da ceia do Senhor. Essas instruções estão ali em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, diante dessa comunhão, nesse momento de memorial, de lembrança daquilo que Deus fez por nós, comamos todos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor no sentido de salvação. Anunciar que Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar da morte e do inferno. Então, relembrando esse momento tão importante, relembrando o que Cristo fez por nós pela nossa salvação, tomamos todos o cálice. O irmão Luiz vai orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite. Do sacrifício do teu filho na cruz. Como foi dito, ó Pai, nesta noite, o Senhor ansiava a comer a última ceia com os seus discípulos e nos dá a oportunidade hoje de lembrar deste momento tão triste, mas que hoje para nós se transformou em uma grande alegria. Foi o seu sacrifício na cruz para que hoje nós tivéssemos vida. Através do pão, através do suco da uva, nós lembramos o quanto que o Senhor é importante para nós. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ensina a orar. Coloca tremor no nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E coloca sempre em nosso coração o desejo de te adorar. É em nome de Jesus que eu te oro, te agradeço. Amém. Receber a bênção, apóstolo. Que a maravilhosa graça de Jesus, as consolações do teu Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana de paz, uma semana de vitória para cada um de nós. Vão todos com Deus.